Giro urgente no mundo do futebol. Fontes internas, áudios vazados e conversas abafadas nos bastidores do Flamengo estão desenhando um quadro que, para muitos, beira o inacreditável. Felipe Luiz, ídolo recente e agora a peça-chave na comissão técnica, estaria envolvido em um enredo que mistura estratégia engessada, acordos obscuros e resultados controlados. São 5 revelações que podem mudar a forma como você enxerga o clube. E hoje vamos abrir as 3 primeiras, as que já estão incendiando grupos de WhatsApp, dividindo arquibancadas e deixando muito dirigente com insônia. Prepare-se! Porque a primeira revelação é um soco no estômago para quem acreditava que a má fase era apenas falta de entrosamento. De acordo com áudios que circulam de forma restrita entre torcedores mais próximos do dia a dia do Ninho do Urubu, Felipe Luiz estaria mantendo um esquema tático engessado, quase imutável, e sempre favorecendo certos jogadores, independentemente do que o restante da comissão técnica sugerisse. O mais inquietante é o motivo. Não seria convicção técnica, mas supostamente para proteger o status e a visibilidade de atletas que têm influência interna ou contratos recheados de cláusulas vantajosas. O detalhe mais sombrio? Há relatos de que, mesmo em reuniões internas, quando sugerem mudanças táticas para corrigir falhas óbvias, Felipe teria respondido com frio: "O jogo é meu, a estratégia é minha." É o tipo de frase que ecoa como um desafio à própria hierarquia. Mas se isso parece sério, espere até ouvir a segunda revelação. O que para muitos parecia teimosia, menos manter atletas visivelmente cansados em campo, até os minutos finais pode, segundo algumas fontes, ser parte de um acordo interno. A lógica: valorizar estatisticamente jogadores que já têm propostas do exterior. A vitrine do segundo tempo, onde todo mundo assiste aos momentos decisivos, seria usada como palco de luxo para quem está de malas prontas. É como se o Flamengo, nesse enredo, fosse um balcão de exposição e não um time buscando o melhor resultado. Alguns torcedores mais ácidos já comentam: não é que eles cansam, é que eles precisam ser vistos cansados para passar a imagem de guerreiros até o fim. Um detalhe ainda mais suspeito é que essas substituições ou a ausência delas quase sempre beneficiam os mesmos nomes, deixando no banco talentos jovens com fôlego e vontade de decidir. E então chegamos à terceira revelação, talvez a mais gelada de todas. Fontes próximas à diretoria, que pediram para não serem identificadas, falam sobre um pacto de contenção. O objetivo? Evitar placares elásticos, especialmente em jogos de alta exposição. Em outras palavras, segurar resultados mínimos, mesmo quando há espaço para atropelar o adversário. A justificativa oficial seria preservar o físico para as fases decisivas. Mas quem conhece os bastidores diz que há mais: proteger estatísticas de desempenho, evitar desmoralizar clubes parceiros e manter as aparências para patrocinadores estratégicos. Imagine o cenário: um Flamengo que, com 3 gols de vantagem, começa a desacelerar de propósito, tocando a bola de lado, como se estivesse administrando um jogo de treino. Torcedores mais atentos já perceberam um padrão: os jogos em que isso acontece coincidem com datas e adversários estratégicos para a tabela de outros clubes. Essas 3 primeiras revelações já são o suficiente para incendiar redes sociais e transformar discussões de bar em verdadeiros tribunais improvisados. Mas o que vem por aí nas próximas 2 revelações vai mergulhar ainda mais fundo nos bastidores quentes e nas conversas que ninguém deveria ouvir. Porque se as primeiras 3 levantam suspeitas, as 2 últimas podem simplesmente redesenhar a imagem de Felipe Luiz dentro do clube. A 4ª revelação é a mais explosiva no quesito clima de vestiário. E aqui, o futebol deixa de ser apenas um jogo para se tornar um campo de batalha psicológico. Torcedores afirmam ter presenciado discussões acaloradas nos bastidores, momentos antes e depois de partidas decisivas. Em uma delas, Felipe Luiz teria confrontado duramente jogadores que pediam mais velocidade no ataque. A resposta, segundo quem estava por perto, foi seca e carregada de autoridade.
O plano de jogo é outro. A frase ecoou no silêncio do vestiário como um aviso, ou talvez como uma sentença. E o mais curioso é que esses pedidos de mudança vinham justamente de atletas acostumados a acelerar, a criar caos na defesa adversária. É como se houvesse um freio de mão invisível, puxado por alguém que oficialmente deveria estar incentivando a intensidade. Alguns dizem que foi apenas uma diferença de visão tática. Outros, que foi o momento em que o grupo percebeu que não estava no comando da própria sorte. E chegamos à quinta revelação, menos a mais enigmática. A que deixa qualquer torcedor com aquela sensação de que tem coisa aí. Não existe prova concreta, mas a coincidência é, no mínimo, incômoda. Desde que Felipe Luiz assumiu, a postura do time no segundo tempo despencou. Não é 1 ou 2 jogos, é um padrão. E, estranhamente, isso acontece sempre contra adversários que de alguma forma são estratégicos para a tabela de outros clubes rivais. É como se a queda de rendimento tivesse hora marcada e alvo escolhido. Há quem brinque com a teoria de que o time tem um relógio interno para desligar quando o placar está confortável, ou quando o empate é aceitável para certos interesses. Mas a risada que acompanha essa teoria é nervosa, porque, no fundo, ninguém acha realmente engraçado. Agora, com as 5 revelações na mesa, o cenário que se desenha é de um Flamengo vivendo um roteiro digno de filme de bastidores. Um elenco talentoso, mas travado por decisões que levantam mais perguntas do que respostas. Um comandante que oscila entre ídolo e suspeito. E uma torcida que, dia após dia, se pergunta se está assistindo a um campeonato ou a uma peça de teatro cuidadosamente ensaiada. E aí? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Será que Felipe Luiz está apenas seguindo convicções próprias? Ou existe mesmo um jogo de interesses nos bastidores? Se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Quero muito saber nos comentários o que você pensa sobre essas revelações e até onde você acha que essa história pode chegar.